Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula muito importante para quem quer aprender contabilidade de custo. Desta feita da série Aprendendo Facilmente. Comprar ou fabricar um componente de um produto. Vídeo aula 64. Essa aula é dedicada a você, que é aluno universitário, você que está se preparando para concurso público e para você que é um profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez comigo. Já organizou o seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Pense sempre que estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, né? Vamos ver aqui a nossa agendazinha para esta aula, né? Na verdade, é comprar ou fabricar um determinado produto, um determinado componente de um produto. Isso, as indústrias se deparam dia a dia com esse problema, né? Você fabrica um determinado produto e fabrica todos os componentes, mas depois você descobre que tem um componente que tem um fornecedor seu que faz melhor do que você, por um preço mais barato do que você, porque ele é específico desse produto, né? É específico desse componente desse produto, vamos chamar assim. Então, você decide não fabricar mais esses componentes, sim comprar esse componente a esse fornecedor e incorporar o seu produto, né? Então, no passado, geralmente, todo mundo fabricava tudo, né? Tudo era fabricado assim, mas depois, com o tempo, foi visto que se eu sou um especialista em um determinado item ou componente de um produto que eu fabrico, é mais fácil eu comprar esse produto a esse, né? O importante é que eu tenha também mais de um fornecedor, né? E a nossa aula de hoje versa sobre isso. Comprar ou fabricar um determinado componente de um produto, né? E apresentamos um estudo de caso completo, né? Justamente um exercício de assimilação com o estudo de caso que você vai entender exatamente o que a gente está falando. Se você está interessado nesse assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal, é importante para receber todas as atualizações e também compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua colaboração. E dúvidas, você já sabe, né? Mande para o meu e-mail ou comente lá na própria área, no caso do YouTube, né? Comprar ou fabricar? Tá? Isso no início, uma grande dúvida. Então, para isso, você tem uma empresa que fabrica qualquer um componente, como, por exemplo, uma geladeira, um fogão, máquina de lavar, um batedor, um liquidificador, um forno de micro-ondas, e assim por diante, qualquer que seja o produto, né? E nesse produto existe um componente X. Esse componente pode estar presente em um produto ou mais de um produto que você fabrica, né? E aí a grande dúvida é em cima disso, né? Fabricar ou comprar, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente vê na prática é que a indústria às vezes fabrica tudo e determinados componentes poderiam ser feitos por terceiro com uma qualidade melhor e um preço também melhor, né? Então, preço mais acessível, né? Com isso você ia ficar mais competitivo em relação àquele produto que você fabrica, porque um determinado componente está melhor e está custando menos, por exemplo, né? Então, a dificuldade é essa. Então, para isso, a gente vai tomar aqui, vamos fazer um estudo de caso da decisão de fabricação ou compra, né? Vamos supor que a empresa Santíssima S.A. fabrica diversos produtos, também um componente X que é usado em um dos seus produtos. Aí nós estamos falando num dos seus produtos, mas podia ser em mais de um produto, né? Trabalhando com eletrônica, você veja que alguns produtos, eles são usados, alguns componentes, eles são usados em mais de um produto, não é? E aí a grande questão é comprar ou fabricar esse componente, tendo em vista uma proposta recebida de um dos seus fornecedores. Então, um fornecedor fez uma proposta para produzir para você esse componente e alguns dados para a nossa análise. Primeiro, os CIP, né, os custos diretos de produção, são apropriados em função das horas de máquina, 800 horas, 800 unidades fabricadas, produtos e componentes. E o CIP é de 140 mil. Então, na verdade, quando você tem o componente X e o produto, você tem para o componente X, né, o custo variável, se é o material direto e o material direto, é 73 a unidade, mais o CIP, que é 35, é muito fácil, né? Pegar os 140 mil, dividir por 2.000 horas de máquina, que é para fabricar esse produto,
eu gasto para fabricar esse componente, vezes 0,5, né? Tem 2.000 horas de máquina disponível, e vezes 0,5, que é o tempo que eu gasto para fabricar cada um componente. Então, dá 35 por unidade. Somando, eu tenho um custo unitário de R$ 108, né? Já o produto em si, eu tenho 360 mais 140. Por quê? 140, isso aqui é custo variável, 140 é em função disso aqui. Eu estou rateando aqui em função das unidades. Então, 140 mil dividido por 2.000 horas para fabricar, né, e que está disponível no caso, vezes 2 horas, que é o tempo que eu gasto para fabricar cada produto. Então, na verdade, eu tenho 140 por unidade. Então, aqui, a nível de produto, eu gasto 500, a nível de componente X, eu gasto 180. Somando os dois, dá 608. Né? Fácil de identificar isso. Né? O componente custa 108 para mim, eu fabricando, e o produto custa 500. Somando os dois, quer dizer, meu produto tem um custo total de 608. Tá? Então, simplesmente aqui foi feito um rateio em função dos custos indiretos de produção. Né? Só mostrando aqui esses 140 mil como foi rateado para aqui e como foi rateado a base das 2.000 horas aqui. Sendo que é bom lembrar que aqui, para eu fabricar cada componente, eu gasto cada produto 2 horas de máquina, e para fabricar cada componente só gasto meia hora de máquina. É bom lembrar isso aí para a gente não se esquecer. Ok? E aí vamos nos adiantando, né? Como agora tratar isso aí? Então, a proposta do fornecedor é R$ 80 por cada unidade desse componente. Quer dizer, o fornecedor ele cobra você, está cobrando você R$ 80 por unidade do componente. Observe que você gasta um valor total de 108 e agora aqui é simplesmente 80 por unidade. Né? Então, você veja aqui a proposta do fornecedor para a fabricação desse componente é interessante à primeira vista porque é bem mais barato, mas eu preciso analisar sobre outros aspectos. Então vamos lá. Primeiro, componente X, eu reproduzi aquele quadro anterior, 108 e 608, e aí eu começo a analisar. A proposta do fornecedor 80 para cada unidade de componente. Então a nossa comparação é a decisão entre ficar fabricando esse componente gastando 108 ou comprar ele de terceiro, né, com a mesma qualidade, por exemplo, e pagando 80, né? A decisão é essa. Então, a compra do componente, se eu tiver os custos fixos inalterados, né? Vamos supor que eu decida comprar os componentes e meu custo fixo ele esteja inalterado, ele permanece os mesmos, né? Então, os custos fixos não houve alteração. Então, para isso, eu tenho o custo variável do componente, que é exatamente 73 por unidade, e eu vou desembolsar 80. Então, veja, eu tenho um custo variável de 73 e estou desembolsando 80, pagando ao fornecedor. Com a redução de parte dos custos fixos. Né? A primeira condição, não mexi nada. A segunda condição, eu vou reduzir os custos fixos. Como seria? O custo variável total dos componentes seria o quê? 800, que eu estou produzindo, né? Vezes 73. 800 que eu produzo aqui, né? 800 aqui, que eu fabrico 800 produtos. Para fabricar 800 produtos, eu preciso fabricar 800 componentes, unidade desse produto. Então, 800 vezes 73, então eu tenho 58.400 como os custos variáveis total. E os custos do componente com a compra? Será 800, vou comprar 800 componentes X, vezes 80, será maior. Né? Observe que, na primeira instância aqui, né, na primeira vista, na primeira abordagem, vamos dizer assim, a gente tem aqui 64 mil contra 58.400, né? É bem verdade que a gente tem aqui comprando, a prioristicamente eu estou gastando mais. Então, para comprar, é interessante que a redução dos custos fixos seja maior do que 5.600, que é a diferença entre 64 mil e 58.400. Se eu conseguir que esses meus custos fixos, a redução que eu tenho dele, ele fique, né, superior à redução a 64, menos 58, ou seja, 5.600, é excelente, né? Excelente, porque aí eu estarei reduzindo meus custos fixos e, evidentemente, ganhando aqui nesta diferença de 64 para 58, né? Então, vamos seguir. Então,
O que é que a gente vai fazer? Reproduzir aquele quadro exatamente igual à planilha anterior. E 6 instalações dedicadas aos componentes e serviços para fabricar mais produtos se o mercado consumidor aceitasse o aumento da produção. Né? Observe que aqui eu coloquei mais outra condição para a gente analisar. Né? Então, se as instalações, de um modo geral, dos componentes e serviços por fabricar mais produtos, né? Quer dizer, em lugar de eu fabricar os 800 que eu fabrico já desse produto, eu fabricasse mais. E outra coisa é se o mercado consumidor também aceitasse, né, esse aumento de produção, ou seja, tivesse uma demanda de compra que justificasse esse aumento que eu vou dar na produção de mais produtos em função da dedicação das instalações, não para produzir componentes mais, mas sim para produzir mais produtos desse tipo. Né? Então, passando a produzir 1.000 unidades do produto em foco, né? Na verdade, passou a produzir 1.000 unidades do produto em foco. Né? Aí você diz, puxa vida, mas por que 1.000 unidades? É muito fácil de você saber isso. Observe, por que houve esse acréscimo de 200 unidades do produto? Né? Eu tinha 800 e agora eu estou fabricando mais 200 unidades. Por que eu tenho esse acréscimo? Né? É fácil de perceber que é em função exatamente da minha capacidade de produção, em função daquilo que eu faço. Né? Então, eu produzi 1.000 unidades do produto, eu estou produzindo 200 a mais. Então, se observar, existe o problema da capacidade. Eu tenho 800 unidades do componente. Quanto eu gasto para fabricar nessas instalações esses 800 componentes? Meia hora por hora de máquina, né? Meia hora de máquina por cada componente. Na verdade, quando eu deixo de fabricar esses 800 componentes, eu estou deixando de usar 400 horas de máquina nas instalações que são disponíveis para esse componente, né? Então, se eu tenho disponível agora 400 horas de máquina, é muito fácil, veja, 400 horas de máquina dividido por 2 horas de máquina. Por que 2 horas? Né? É importante a gente lembrar isso. As 2 horas, porque para o produto eu gasto 2 horas. Né? Observe que logo anteriormente a gente mostrou aqui, ó, para o produto eu gasto 2 horas por cada unidade. Para o componente eu gasto meia hora por cada unidade, tá vendo? Então aqui eu usei a meia hora, só sobraram 40 horas de máquina nas instalações dedicadas aos componentes. E aí eu pego esses 400 horas, divido por 2 horas, que é o tempo que eu vou gastar por cada produto. Então, na verdade, eu só posso ter um acréscimo de 200 unidades em relação ao produto que eu estou fabricando. Somente 200 unidades, né? Então, por isso que a gente tem aí esse valor, né, de acréscimo de 200 unidades. E aí eu começo agora a trabalhar da seguinte ordem. Antes da compra do componente X e com a compra do componente X. Né? Então, antes da compra do componente X, eu fabricava aqui 800 unidades de componente e, evidentemente, 608 era o custo total que eu tinha lá no meu produto e um custo, né, por unidade, e um custo total de 480, 800 vezes 608. Então, 486 e 400. Então, aqui, nesse momento, você começa a perceber que antes de eu ter a compra do componente, eu estava gastando exatamente 486.400, né, antes da compra do componente. E com a compra do componente, eu tenho o custo variável do componente que eu estou pagando ao fornecedor, mais o custo variável de produção, que é 360, e, na verdade, agora, aqui eu trabalharia só 800 unidades, observe, mas aqui não. Aqui, com a compra do componente, eu tenho um acréscimo de 200 unidades. Então, estou fabricando 1.000. E aí eu vou ter um custo total de 580, né? Sai de 486.400 para 580 mil. Também é importante lembrar, né, que aqui eu só fabricava 800 e aqui eu estou fabricando 1.000. Né? A diferença aí de 200 a mais. Né? E também outra coisa importante é que aqui eu fabricava tudo. Eu fabricava o componente e o produto. Aqui não, aqui eu só estou fabricando o produto, o componente eu estou comprando a 80 a unidade, né? Meus custos variáveis, eles permanecem constantes, né? Então, essa é a condição. Então, o custo total unitário seria 580 mil, dividido por 1.000, dá exatamente 580. E quanto era o anterior? Né? Quanto era o anterior?
A gente viu lá o anterior, né? O anterior, o custo total, o custo unitário era 608, né? Então, você começa a criar uma diferença entre uma situação e outra. Fabricando tudo era 608. Na verdade, eu comprando o componente, fica 580. Por quê? Porque eu fabriquei mais unidades do produto em si. Por quê? Porque eu utilizei as instalações que estavam dedicadas aos componentes para fabricar os produtos, né? Então, a gente vai agora passar e começar a analisar isso aqui. Então, esse quadro nós conhecemos, né? Então, é a reprodução do slide anterior. Se você voltar para o slide anterior, está aqui, esse quadro exatamente igual. E aí a gente começa a analisar. Supondo que o preço de venda do produto seja 650 por unidade. Quer dizer, agora nós vamos levar em consideração o preço de venda para ver exatamente qual é o resultado numa situação e em outra situação. Ou seja, sem a compra e com a compra. Então, o custo unitário, a gente viu, era 580. E o anterior nós vimos quanto era, né? Então, a gente viu lá que o anterior era 608. Então, qual é o custo variável anterior? Era 73, que era exatamente o custo variável do que eu gastava para produzir, mais 360, que era o custo do produto. Aqui você tem o custo do componente variável e o custo do produto, 433. E qual é o custo variável atual? É 80, aquilo que eu pago ao meu fornecedor pelo componente, mais os 360. Né? Então, ali, unitariamente, é 433 e 440. Então, a margem de contribuição anterior é 650. Observe que agora eu estou tratando com margem de contribuição, quer dizer, é importante isso, né? Então, estou trabalhando aqui, ó, 650 menos os 440 e 33, né? Menos os 433 que está aqui, tá vendo? Esse que é o valor. Então, na verdade, o que é que você tem aqui? Uma margem de contribuição unitária, levando em consideração a situação anterior, de 217 por unidade, né? Esse é 217 por unidade. Então, a margem de contribuição total seria eu pegar os 800 aqui, ó, que é exatamente aquilo que eu produzia, né? Quer dizer, eu produzia somente 800 e multiplicar por essa margem de contribuição aqui, ó. Então, essa margem de contribuição aqui. E aí você tem a margem de contribuição total. Então, na situação anterior, a margem de contribuição total é 173.600. Tá? Muito simples isso aí, tá? E qual é a margem de contribuição nova, né? Ou seja, a partir da compra do componente, utilizando as instalações para fabricar mais componentes, né? Mais produtos, no caso. Então, seria 650, seria a mesma situação, ó, preço de venda 650, menos 440, porque aí esse 440 seria nada mais do que essa margem de contribuição aqui, ó, 600, 440. Então, eu tenho uma nova margem de contribuição, 210, que é maior do que essa margem de contribuição, é menor do que essa margem de contribuição unitária, né? Então, a margem de contribuição unitária anterior é maior do que a margem de contribuição unitária nova. E como se comporta a margem de contribuição total? Aí muda, né? Porque, na verdade, na situação anterior, eu produzia somente 800 unidades, né? E agora, nessa situação, eu estou produzindo 1.000 unidades, né? Eu estou produzindo mais. Então, a gente vai começar a perceber que ele foi benéfico, né? Porque eu produzi agora, produzi 1.000, né? Vezes 210, que é exatamente a unidade, agora eu tenho 210 mil. Ou seja, saiu de 173.600 para 210 mil. Tá? Então, veja, unitariamente, eu tenho uma margem de contribuição maior na situação anterior, ou seja, eu fabricando tudo. Mas, a nível de margem de contribuição total, eu tenho maior margem de contribuição total, comprando esse componente a terceiro e produzindo mais produtos. No caso específico nosso, eu estou produzindo mais 200 unidades, né? Então, ficou bem claro isso. Quais são as conclusões que a gente chega? Primeiro, a compra do componente é vantajosa, quer dizer, eu tenho uma diferença aqui de 173.600 para 210 mil. Quer dizer, tem uma vantagem grande a nível de margem de contribuição. Observe que essa margem de contribuição nós falamos lá na videoaula 6, né? É importante, ela serve quanto maior, melhor, porque ela vai arcar para cobrir os gastos fixos mais de lucro, né?
Outra coisa importante é qual será o valor máximo que eu posso pagar por esse componente X e mesmo assim ainda haverá vantagem. Observe que aí a minha preocupação é, e se esse meu fornecedor, depois de me fornecer, passar a fornecer, no caso, por 80, esse componente, depois de um certo tempo, ele pedir aumento. Esse aumento será vantajoso para mim até que valor? Né? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que ponto eu vou poder ainda continuar comprando o componente e ainda tendo retorno, né? Ou seja, uma margem de contribuição boa. Né? E aí eu começo a perceber uma coisa interessante, que é como eu vou calcular isso em função desses dados que nós temos. Né? Primeiro, a margem de contribuição anterior foi 173.600. Então, o preço máximo do componente não poderia, em hipótese alguma, reduzir essa margem. Então, qualquer margem de contribuição que a gente tem aqui, eu tenho que batalhar que ela seja maior ou igual a 173.600, né? R$ 173,60. Né? Aqui eu tenho a total, se eu dividir por 1.000, então eu vou ter lá 173,60. Né? Então, qualquer margem de contribuição nova tem que ser maior do que essa aqui, que a anterior eu já tenho. Então, baixar isso aqui eu não posso. Né? E aí, qual é o custo variável máximo? É exatamente, o meu custo variável é 650, que é o preço que eu estou cobrando pelo componente, menos essa margem de contribuição unitária aqui no limite, 173,60. Então, a gente começa a perceber que aí eu tenho uma condição interessante, que é 476,40. Esse é o custo variável máximo que eu posso arcar, mantendo as mesmas condições a nível de margem de contribuição. Né? E agora? E o custo do produto? Quanto é? É 360. O custo variável do produto já existe, é 360. Né? Então, 476 menos 360, que é o que já existe. Observe que agora a minha relação é importante, que agora eu estou tirando desse 360, né? Os 476, que é o custo variável máximo, eu tirando os 360 que já existe. Então, você começa a observar que o máximo que eu tenho aqui para arcar com esse componente é de 116,40. Né? Hoje, na proposta que foi feita pelo fornecedor, eu estou pagando 80 por ele. Na verdade, ele tem um limite aí que é 116,60. Né? Porque aí eu não estaria mexendo na minha margem de contribuição, que tem que ser maior ou igual a 173,60. Né? E aí eu começo a perceber uma coisa interessante. O preço máximo do componente teria que ser menor ou igual a 116,40. Então, todas as condições que nós trabalhamos, quer dizer, qualquer um que eu pagar a nível de componente menor ou igual a 116,60, eu estarei sempre tendo uma margem de contribuição aceitável, que era a mesma margem, se eu colocar esse valor limite, eu teria a mesma margem de contribuição que tinha antes fabricando. Mas eu não tenho todos os encargos da fabricação, né? Eu não tenho toda a responsabilidade por fabricar mais esse componente, e sim passei para um terceiro e estou comprando a ele. Né? Então a gente começa a perceber que eu tenho um ganho aí de processo, né? No caso, né? Menos um processo envolvido e o processo de produção do produto continua. Né? E aí a gente começa pontos para reflexão. A gente tem que olhar alguns pontos para reflexão. Observe que esse estudo de caso ele mostrou a fabricação de um produto e do seu componente. Numa situação, eu fabricando tudo. E na outra situação, eu fabrico somente o produto e não fabrico o componente e compro esse componente de terceiro, né? E assim por diante. Então, o mercado consumidor, né, ele vai consumir esse acréscimo de 200 unidades, quer dizer, a demanda que eu criei aqui a mais, né, no caso de fabricação, né, será consumida pela demanda dos consumidores, ou seja, a vontade de comprar essas 200 unidades a mais. Eu preciso ter consciência disso para não ter que fabricar 200 unidades a mais do produto e não ter mercado. Né? Primeiro, há capital circulante para suportar o acréscimo da produção. Observe, quando eu aumentei minha produção, eu não posso me esquecer nunca, eu tenho que ter um capital circulante, porque eu vou ter que comprar mais matéria-prima e mais outras coisas para suportar esse acréscimo, né? Mais mão de obra e outras coisas mais. A nível unitário é o mesmo, mas a nível, quando eu multiplico por 1.000, eu aumento. Antes só multiplicava por 800, e agora eu estou multiplicando por 1.000, tive um acréscimo de 200. Outra, há um risco de depender de apenas um fornecedor. Concordo plenamente, né? E há um risco.
Eu não posso simplesmente ficar na mão de um único fornecedor, né? Apenas de um fornecedor do componente. Então, mesmo eu como indústria, né, gestor de produção, se acontecer uma situação dessa, eu preciso pensar, tudo bem, eu posso começar com esse fornecedor, mas eu preciso ter mais fornecedores desse produto, né? Para, numa eventualidade que aconteça alguma coisa com esse fornecedor, ou ele colocou um preço acima daquele máximo que eu posso pagar, ou simplesmente ele não pôde atender a nossa demanda naquele período, eu simplesmente vou deixar de fabricar os meus produtos na quantidade que estava fabricando. No caso, depois de eu passar para a terceira fabricação de componentes, na verdade, tem que fabricar 1.000 unidades desses componentes, né? Então, também eu tenho que me preocupar com isso. Então, eu tenho que ter planos B aí para trabalhar outros fornecedores desses produtos. Outra coisa importante que eu não posso me esquecer é que a qualidade desse componente tem que ser mantida, né? No mínimo, a mesma qualidade que quando eu fabricava, né? Então, observe, quando eu fabricava, eu tinha uma qualidade. Então, eu tenho que comprar esse componente respeitando, no mínimo, a mesma qualidade que eu tinha quando fabricava o produto, né? Então, observe que são preocupações interessantes em função das necessidades que a gente está vendo aí. Eu preciso me preocupar com o mercado, com o capital circulante, com o risco de depender só de um fornecedor e a qualidade também do componente comprado, atender às exigências da minha empresa, né? A importância de... Estamos concluindo mais uma aula no nosso canal, da série Aprendendo Facilmente. Se você gostou desta aula, das anteriores, deixe seu like, é de importância vital. Inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, agradeço desde já. E qualquer dúvida, você já sabe, mande para o meu e-mail ou faça seus comentários lá na própria área do YouTube, né? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez conosco. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite em você, você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.